O Copete ele teve uma passagem interessante pelo Santos, especialmente se você for levar em consideração que foram duas, tecnicamente, né? Porque ele chegou em 2016, do Atlético Nacional para o Santos, passou uns 2 anos e meio ali, e depois ele foi emprestado. Depois ele voltou, né? De uma sequência de empréstimos, ele passou pelo Pachuca, pelo Everton do Chile. Então, ele teve ele rodou um pouco, né? E depois ele voltou para o Santos. O contrato dele era de 5 anos e voltou esse ano até que expirou o contrato e ele foi de graça para o Avaí. O Copete, ele divide opiniões, até pelo fato, né? Do torcedor às vezes analisar muito de cabeça quente. Ele, na primeira etapa dele pelo Santos, especialmente entre 2016 e 2017, ele foi muito útil. Porque, primeiro, ele chegou não para ser solução, né? Ele chegou literalmente para ser uma peça de elenco. Primeiramente, ele foi treinado pelo Dorival, no Santos de 2016, que fez uma campanha muito boa, fantástica, né? Sendo vice-campeão brasileiro em 2016. O Copete fazia parte do elenco. Era um jogador que muitas vezes entrava no segundo tempo. É um jogador alto, forte, né? A imposição física dele ajudava bastante, especialmente quando ele entrava no segundo tempo. Por isso que ele se destacava em alguns momentos. A habilidade não é o forte dele, não é um jogador, por exemplo, de drible, jogador que desequilibra uma partida numa jogada individual, no 1 contra 1. Isso ele tem grandes dificuldades. E justamente quando ele começou a ser exigido como do ponto de vista, da titularidade, que no caso a fama dele caiu. É muito importante ressaltar que o Copete é o maior artilheiro estrangeiro do Santos, tá? E particularmente, por mais que o Dorival tenha sido nesse período, né, o melhor treinador que ele teve, ele se destacou mais com o Levir Coupe, justamente pelo fato do Santos estar numa crise. O Santos estava numa crise de comando muito grave naquele momento. Troca de presidentes, né? No caso era o Modesto, né? Modesto Roma, que era o presidente do Santos. Não sei se o torcedor do Avaí acompanha o Santos, mas em 2017 o Santos estava com uma crise de bastidores ali enorme. O presidente não conseguia tomar conta do clube, os jogadores meio que mandavam no clube. Chegou até o ponto em que, por exemplo, o Levir Coupe tinha sido demitido, mas os caciques ali do Santos ali falaram que ele não ia ser demitido, então o presidente voltou atrás. E o Levir Coupe permaneceu por mais alguns meses até ele definitivamente cair. Mas o Copete não era esse tipo de jogador. Ele sempre foi muito querido dentro do Santos por ser um cara muito correto. Ele sempre deu muito sangue, muita vontade pelo clube. Como eu disse anteriormente, não é um jogador técnico, mas é um jogador extremamente voluntarioso. Em 2017, nesses tempos em que o Santos estava sofrendo muito com relação é, até da mentalidade de alguns jogadores, o Copete foi importante. Teve uma partida especial, né? Que o Santos venceu o São Paulo por 3-1 na Vila Belmiro, em que o Copete fez os 3 gols. No dia anterior, ele tinha se queimado na casa dele, teve um acidente doméstico. Ele queimou o peito dele, a barriga dele, numa panela de pressão. E mesmo assim ele foi pro jogo, que foi, né, no dia seguinte ao acidente dele, e marcou 3 gols. Então, e no caso, jogando como ponta, né, como extrema. É uma função que ele sempre se adequou. Ele chegou também a jogar de lateral pelo Santos, porque era aquela coisa, né? Tá faltando alguém na posição, bota o Copete. Era mais ou menos isso que acontecia. Pelo fato, né, que eu acabei de citar no começo desse áudio, ele é um jogador alto, né? Tem 1,87 m. Não é, por exemplo, comum no futebol brasileiro você ter pontas dessa altura, né? No futebol colombiano, no futebol, até no futebol europeu, hoje em dia se utiliza mais, por exemplo, pontas fortes, né? Nem sempre os pontas, por exemplo, dribladores. Mas se você tem um ponta forte que sabe fazer gol de cabeça, que consiga dobrar, né? O lateral, que geralmente o lateral é um jogador mais baixo, ele consegue se dar bem. E nesses momentos o Copete sempre foi muito bom. Foi muito interessante, né, tê-lo no elenco do Santos. Tanto é que ele é o maior artilheiro estrangeiro do Santos. Deve ser ultrapassado pelo Carlos Sanches, né, que tem 16 gols e renovou o contrato com o Santos. Muito provavelmente vai se aposentar no Santos. Então ele está prestes, né? Ele pode ultrapassar o colombiano. Então, característica do jogo dele especificamente é essa. Ele é melhor, claro, jogando de ponta, particularmente na ponta direita. É um cara muito alto, então ele vai conseguir, por exemplo, escorar uma cabeçada, né? Se vier do lado oposto.
numa jogada de força, de velocidade, ele consegue bem, especialmente se pegar laterais mais baixas do que ele, né? Porque vai ser o choque natural do jogo. Mas pedir para ele resolver sozinho vai ser um problema. Não é um jogador, por exemplo, que vai fazer um gol de trivela fantástico, sabe? Ou um cara que vai sair driblando todo mundo e fazer um gol de bicicleta. Isso você não pode exigir do Copete. Mas se você quiser, por exemplo, um time de contra-ataque rápido, ele vai ser importante. Um time que vai precisar, por exemplo, às vezes até para ele fazer um falso 9 ele consegue. Um jogador para atacar o espaço, ele consegue. E se você quiser que ele, no caso, né, se doe pelo time, ele vai se doar, porque ele jogou de lateral, jogou de ala mais avançado, jogou de ponta, já chegou a jogar de falso 9 no Santos. E isso daí não é um problema para ele.